pedir a proteção do anjo do Senhor para que Ele possa nos lavar, para que Ele possa nos guardar e nos purificar de tudo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ficaram todos cheios, o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus, todos estes que ouvimos? Como estão nós, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia e, portanto, a Ásia, Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia. Aproximam-se a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. Ouvi-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: o que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados do vinho doce. Palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, essa palavra, ela nada mais é que a revelação do Pentecostes, que é a revelação da vinda do Espírito Santo para conosco. O interessante é que no final, todos diziam que estavam todos embriagados de vinho doce. Vejam que inocência desse povo. Todos embriagados do vinho doce, quando na verdade estavam todos cheios e embriagados do Espírito Santo de Deus. O Pentecoste, ele tem a origem do grego Pentecosté, que é o 50º dia após a Páscoa, que comemora-se o envio do Espírito Santo à igreja. Mas muitas vezes tem gente que me pergunta em vários lugares que eu vou: Márcio, o que é Pentecostes? E em poucas palavras eu sempre respondo: é a descida do Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo, é o nascimento da igreja. Mas o Pentecoste era para os judeus uma festa de grande alegria, pois era a festa das colheitas, a ação de graça pela colheita do trigo. Vinha gente de toda parte, judeus saudosos que voltavam a Jerusalém, trazendo também pagãos, amigos e prosélitos. Eram oferecidas as primícias das colheitas no templo. Era também chamada a festa das 7 semanas, por ser celebrada 7 semanas depois da festa da Páscoa, ou seja, no 50º dia. Daí o nome Pentecoste, que significa 50º dia. No primeiro Pentecostes, depois da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre a comunidade cristã de Jerusalém, na forma de língua de fogo, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, assim como eu li agora, em Atos dos Apóstolos. As primícias da colheita aconteceram naquele dia, pois foram muitos os que se converteram e foram recolhidos para o reino. Mas muitas vezes se é a descida do Espírito Santo, mas o que é o Espírito Santo? É o prometido por Jesus, como ele próprio fala. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a realização da promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes da minha boca. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Fala isso em Atos dos Apóstolos capítulo 1, você vê lá no versículo 4, 5. É o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Quando vier o Paráclito,
que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai. Ele dará o testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. João 15, capítulo 15, versículo 26 e 27, quando fala, o Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Sua presença traz consigo o Filho e o Pai. Por ele somos filhos do Filho e estamos em comunhão, ou seja, em uma comum união com o Espírito Santo, em uma comum união com o Pai. Por essa razão, precisamos entender o significado da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Eterno Espírito traduz o termo hebraico ruá, ou seja, sopro, ruá, que vem na sua primeira acepção, que significa vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, ou seja, o Espírito Divino. Por outro lado, o Espírito Santo, que são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas juntando os dois termos, a escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito Santo. Você pode ver isso, fala isso no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 691. A solenidade de Pentecostes é um fato marcante para toda a Igreja, para os povos, pois nela tem o início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho. E a ação e a salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. O interessante é que o Papa Bento XVI fala sobre esse processo de reunificação dos povos a partir de Pentecostes. Quando ele fala que tem um início, um processo de reunificação entre as partes da família humana, divididas e dispersas. É incrível que as pessoas muitas vezes, reduzidas a indivíduos em competição ou em conflito entre si, entre grupos, muitas vezes elas são alcançadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito do próprio Cristo, e elas se abrem a essa experiência da comunhão através das experiências que elas têm com o Espírito Santo, através da experiência que elas têm com o Pentecostes. A gente pode muitas vezes também se abrir para a comunhão com o Espírito Santo, a comum união com Cristo Jesus, que muitas vezes pode empenhar-nos ao ponto da gente chegar a ter um novo organismo espiritual dentro da gente. Uma igreja nova, uma comunidade nova, um grupo de oração novo. Este é o efeito da obra de Deus, a unidade. Por isso a unidade é o sinal de reconhecimento, ou seja, é o cartão de visita da igreja no curso da sua história universal. Desde o início do dia de Pentecostes, ela fala sobre todas as línguas. Você pode ver isso aí, que muitos do pessoal que estava lá tiveram dúvidas, porque cada um falava em uma língua estranha, é uma língua diferente, é a linguagem dos anjos. Desde o início do dia de Pentecostes, ela fala todas as línguas, ou seja, a Igreja Universal precede as igrejas particulares, as quais devem se conformar sempre com ela. Segundo o critério de unidade e universalidade, a igreja nunca permanece prisioneira de confins políticos, raciais ou culturais. Não se pode confundir com os estados, nem sequer com as federações de estados, porque a sua unidade é de outro tipo e aspira a atravessar todas as fronteiras humanas. Essa foi uma homilia que o Bento XVI deu em uma solenidade de Pentecostes, no dia 23 de maio de 2010. Eu achei interessante e queria partilhar isso com vocês. Por essa razão, muitas vezes a gente tem que saber que o Espírito Santo é o sopro, é algo novo. O Catecismo da Igreja Católica diz que no dia de Pentecostes, ou seja, no termo das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo contemplou-se com a efusão do Espírito Santo que se manifestou e se deu e se comunicou como uma pessoa divina. Da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito Santo. É o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 731. Você pode acompanhar isso aí no seu catecismo. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica na sua casa, você pode acompanhar, que ele fala, deixa bem claro. Mas chegando o dia de Pentecostes aqui, falando um pouco da palavra, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento, encheu toda a casa onde todos aqueles estavam sentados. Mas ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. O incrível é saber que eles deixaram que o Espírito Santo agisse neles. Mas qual é a missão do Pentecostes?
é introduzir-nos dentro de nós a comunhão do Filho com o Pai, e do Pai com o Filho e o Espírito Santo, santificando-nos e fazendo-nos filhos com Jesus, fortalecendo-nos para a missão de testemunhar e anunciar diariamente Jesus ao mundo. Para isso, recebemos a plenitude de seus dons, bem como a capacidade de proclamar a todos a quem somos enviados ao Evangelho de Jesus. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações. O amor é fogo que arde, é chama que aquece e é força que aproxima e une. O milagre das línguas é este. É a gente ser tomado pelo amor de Deus. Ou seja, os homens, quando são tomados pelo Espírito Santo, quando vivem uma experiência de Pentecostes, os homens passam a viver uma profunda comunhão, e entre eles se estabelece a concórdia e a paz destruída pelo orgulho de Babel. A raiz da discórdia e da confusão das línguas muitas vezes são acabadas através de você que é batizado no Espírito Santo, de você que tem uma experiência com Pentecoste, de você que deixa o Espírito Santo agir em você e descer sobre você. Quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, que a gente deixa também guiar a igreja nos caminhos de Cristo, guiar também nos caminhos da história, para que ela permaneça fiel ao Senhor e encontre sempre, de novo, aos meios de anunciar eficazmente o Evangelho de Cristo. Isto, o Espírito Santo faz assistindo os pastores, ou seja, eu e você que é coordenador de grupo de oração. O Espírito Santo nos assiste diariamente para saber se a gente está rebanhando o nosso rebanho, se a gente está fazendo tudo de acordo com a vontade do Espírito Santo, se a gente está levando avivamento, se a gente está levando o Pentecoste, se a gente está levando o sopro do Espírito Santo. Mas quem o recebe, Márcio? Quem recebe o Espírito Santo? Todos os que são batizados e crismados. Quem dele vive, Márcio? Somente aqueles que procuram guardar a palavra do Senhor no esforço de conversão, na oração e no empenho em testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus. Quem crê no Espírito Santo e procura viver dele é feliz sempre. É feliz sempre aquele que procura viver pelo Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica fala também no parágrafo 767 que, terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecoste, ouçam isso, para santificar a igreja permanente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Muitos, por ser uma convocação de todos os homens para a salvação, fizeram disso, assim como esse povo que estava aqui duvidando, achando que o povo estava embriagado de vinho, ficam duvidando ou interpretando as coisas erradas. Muita gente imagina isso. A igreja é, por sua própria natureza, missionária e enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Eu e você somos enviados por Jesus para fazer discípulos e ir ao mundo inteiro celebrar o dia de Pentecostes, anunciando o sopro, anunciando o Espírito Santo. A plenitude sempre do Espírito Santo é o fogo. Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo, ela simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Ou seja, o profeta Elias, que ele surgiu como um fogo, cuja palavra queimava como uma tocha. Você pode ver isso lá em Eclesiastes, capítulo 48, versículo 1. Por sua oração, atraiu fogo do céu. Ou seja, temos que ser como Elias. Clamar sempre para que nós possamos ser vistos por onde a gente passar como uma tocha acesa de fogo do Espírito Santo. Por isso que a sua oração de Elias atraía o fogo do céu. Sobre o sacrifício onde ele estava no Monte Carmelo. Ou seja, ele figura do fogo do Espírito Santo, ele figurava a figura do Espírito Santo que transforma, que toca. João Batista que caminha diante do Senhor com o Espírito Santo e o poder de Elias, Lucas 1,17 fala isso. Ele anunciava o Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, Lucas capítulo 3, versículo 16. Esse Espírito Santo do qual Jesus dirá que virá trazer fogo à terra e quando desejaria que já tivesse acesso, Lucas capítulo 12, versículo 49, é sob todas as formas de línguas que se diriam, ou seja, línguas de fogo. O Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e o enche de si. A tradição espiritual manterá sempre este simbolismo do fogo como uma das mais expressivas ações do Espírito Santo. E a gente não pode
extinguir a ação do Espírito Santo. Deus abençoe cada um de vocês, assim como Ele tem me abençoado. Compartilha aí, você que vai ver essa partilha depois aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Compartilha para que o Senhor possa edificar a vida de alguém. Um cheiro no coração. Salve Maria Puríssima. Até a próxima, se nosso Pai e Criador assim nos permitir. Amém.